O meu nome é Alexandre Agostinho e estão a ouvir a Hora H2O. Sejam bem-vindos! Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Hora H2O. Hoje como convidado temos Duarte Mourão, que me veio fazer uma visita a Viena. Bem-vindo, Duarte. Boa noite a todos. Olá, Alex. Obrigado pelo convite para participar aqui no teu podcast. O Duarte, que é o meu primeiro convidado em pessoa, aqui em minha casa. Espero poder fazer mais episódios assim, porque a dinâmica é diferente e gosto muito mais e dá muito mais gosto fazer assim. Espero que esteja a gostar das férias, Duarte. O Duarte, para quem não conhece, foi nadador da Seleção Nacional, nadava aos dentes de mariposa, como prova principal. Foi nadador do Clube de Natação da Amadora, do Estrelas São João de Brito, onde acabou a sua carreira, do Algés, da GES Loures, do Benfica. O Duarte, penso que acabou a sua carreira há uns 4 anos, não? 5, 2014 acho que foi a última vez que nadei. E como é que se deu a transição entre o teu fim de carreira e o início da tua atividade profissional? És dentista, não é? É verdade, diz que sim. É assim, a transição da minha carreira de atleta de alta competição para a minha profissão atual foi uma transição que não a planeei fazer da forma que a fiz. Aconteceu ser assim por diversas razões. Por diversas razões eu comecei a treinar cada vez menos e a trabalhar e a estudar cada vez mais. E pensas que foi uma transição difícil? Eu falo disto porque penso que já falei disto no podcast. Para mim foi muito complicado fazer essa transição, sobretudo porque passei de uma coisa que era muito bom para uma coisa que não era nem sequer o melhor do Algarve ou de Portimão. E para mim, a nível psicológico, foi muito duro. E sinceramente, eu acho que não sou o único e muita gente se sentiu da mesma maneira. E não só na natação, mas em vários desportos. Eu acho que essa transição do pós-carreira desportivo para o mercado de trabalho, o que se chama, vamos dizer, uma vida normal, é muito complicado. E gostava de saber se sentes a mesma coisa. Ou se sentiste a mesma coisa. Não foi fácil, mas também, como eu estava a dizer, foi uma transição gradual. Eu não deixei de nadar num dia e comecei a dar consultas no outro. Eu comecei a nadar menos, comecei a dar aulas de natação. Aliás, o meu primeiro trabalho, até posso dizer que foi ser professor de natação. Dei aulas de natação ou seja, comecei a nadar menos e para equilibrar as contas comecei a dar aulas de natação para ajudar a pagar a faculdade e as minhas contas do dia-a-dia. E pronto, quando na altura comecei a trabalhar mesmo como dentista já não nadava, pronto, já não ia à seleção, acho eu, talvez tenha ido a um campeonato da Europa nesse ano, talvez, mas já não era a mesma coisa. Já não me dedicava à natação a 100%, era uma coisa que eu gostava de fazer, que ainda nadava, mas já não vivia para aquilo como tinha vivido anteriormente. Sim, e se calhar é isso que falas. Se calhar parar de nadar de uma maneira gradual é muito mais fácil do que repentinamente como eu fiz, que foi... fiz a minha última prova, a minha tentativa de qualificação para os Jogos, e do dia para a noite, de um domingo para uma segunda, deixei de nadar e nunca mais pus os pés numa piscina, ou nunca mais treinei, e penso que isso terá sido uma maneira incorreta de o fazer. E sim, realmente penso que o facto de teres feito de uma maneira gradual pode ter ajudado a não ser tão agressivo, digamos. Eu às vezes até costumo brincar com esta situação. Imagina, o Simão fez prova de despedida, montes de atletas fizeram prova de despedida. Às vezes em brincadeira com o gigante e tudo, às vezes até digo, ainda nem sequer desisti, ainda não deixei de nadar, na realidade ainda não fiz a minha prova de despedida. Não deste uma entrevista à bola ou a Candeias nem nada? Acho que não, acho que essa parte aí nunca mais. Eu por acaso eu fiz essas coisas todas. Não fiz uma prova de despedida, mas dei uma entrevista e fiz um comunicado no Facebook. E de vez em quando penso que se voltasse a nadar ficava um bocado mal visto na fotografia depois de ter dado trabalho a tanta gente e ter feito vamos dizer, um grande filme em torno da minha despedida. Voltar a nadar seria... Por isso é que eu não volto a nadar mesmo. Eu acho que aí tu tens é que te preocupar contigo e não com o que os outros pensam, não é? Por isso não... Estou a brincar, claro. Eu não volto a nadar porque não tenho paciência para treinar. Assim, no meu caso, em 2012, após não me ter conseguido qualificar para os Jogos Olímpicos, a motivação para continuar a treinar não era grande coisa. Se for a ver bem, era o 3º ciclo olímpico seguido que eu fazia e que terminava sem me conseguir qualificar para os Jogos Olímpicos. Muitas provas boas pelo meio. Participei em vários campeonatos da Europa, campeonatos do mundo,
universidades, mas Jogos Olímpicos nunca consegui. E tu chegaste a tentar fazer a qualificação para o Rio ou foi só... Tu tentaste Atenas, não foi? Atenas, Pequim e Londres. Pequim e Londres só. E o Rio não chegaste a... Quando é que deixaste? Mas foi no meio do ciclo, não foi? Julgo que eu deixei de nadar em 2014, mais ou menos. Ou seja, em 2012 deixei... Pronto, o meu objetivo deixou de ser a natação e passou a ser acabar o curso de medicina dentária. Na altura não tinha propriamente objetivo nadar, mas sim dar umas aulas de natação, dar umas braçadas para equilibrar as minhas contas. Eu tinha que nadar e dar umas aulas para ganhar alguns trocos para ajudar a pagar a faculdade, a casa, se der as minhas contas. Porque é tal coisa, como é que eu tenho de explicar? Se é sedutor, tu quando és júnior, fazeres uma bolsa e receberes dinheiro, em que é um bónus porque tu vives em casa dos teus pais e não tens contas para pagar. Exato. Quando tens 28 anos e já vives fora de casa e já tens as tuas contas para pagar, é assim, a instabilidade da vida de um atleta de alta competição de natação em Portugal, e eu falo que acho que sou um privilegiado nesse meio, mas mesmo assim a instabilidade da vida de atleta de alta competição na natação em Portugal era algo que já não me seduzia aos 28 como me seduzia aos 16 anos. Comparando assim diretamente, eu aos 16 anos tinha amigos meus que ainda hoje são meus amigos, por acaso também são dentistas, e aos 16 anos tinha dinheiro para fazer coisas que ninguém tinha. Mas aos 28 anos era sempre uma incógnita saber como é que ia ser a época a seguir. Corria bem, eras o maior e renovavas a bolsa e os prémios, isto e aquilo, e a coisa estava equilibrada. Quando não corria bem era um equilíbrio para a coisa se aguentar até teres uma oportunidade de renovar a bolsa. Exato. E também no nosso tempo, vamos ser sinceros, os valores não eram assim tão grandes como, por exemplo, agora. Agora sei de casos que a maior parte dos atletas de seleção já consegue ganhar um valor muito aceitável, e na nossa altura, sinceramente, até uma bolsa da federação na altura era ridículo. Sinceramente, nem dava para viver. Se tivesses que alugar uma casa, por exemplo, era impossível viver na altura. Sim, impensável, nem pensar. É assim, mas se te for a dizer que em júnior receberes, na altura era contos, acho eu, não sei se era 80 contos, era porreiro, não é? Ajudou-me a pagar o meu primeiro carro, ajudou-me a fazer 1001 coisas que nenhum dos meus amigos podia fazer. Duarte, e falaste de teres começado a estudar cada vez mais e a treinar cada vez menos, gradualmente. Fala-me um pouco como é que foi a conciliação da tua carreira desportiva com a faculdade. Tiveste algumas dificuldades? Foste privilegiado em relação aos professores de terem ajudado? Porque isto é um assunto um pouco sensível e já deu muito que falar. A conclusão que temos chegado é que é muito complicado em Portugal conciliar as duas coisas. É assim, eu nunca... Como é que eu ia te explicar? Eu nunca deixei a faculdade de parte para nadar. Houve anos, em 2012 não me inscrevi na faculdade, estive só a nadar. Houve mais 1 ou 2 anos assim deste género. Mas eu nunca deixei a faculdade de parte. Sempre tive o meu curso. Sempre tive lá... sempre tive intenções de o acabar. Sempre foste a aulas? Sempre fui... assim, algumas, não, não ia a muitas. Por isso também demorei uma eternidade a acabar o meu curso. Mas também, ou seja, dedicava-me à natação, mas nunca me dediquei a 100%. Porque mesmo nos anos em que não estava a estudar... Tinha exames para repetir de outras épocas que não tinha feito e tinha que ir lá fazer. Assim, tinha sempre a faculdade ali presente e estava sempre algo com que me preocupava. Relativamente à conciliação, no meu curso eu muito honestamente acho que era melhor que os meus professores não soubessem nem sequer fizessem ideia que eu tinha estatuto de alta competição do que saberem. Porque muito poucos foram os que estava na lei na altura, não sei se ainda hoje se mantém em Diário da República, mas na altura havia que tu tinhas direito a um tutor, tu tinhas direito a épocas de exames especiais, quando não pudesses cumprir estar presente num exame. Isso na minha faculdade era impensável. Se bem que estar a dizer isto é um pouco injusto para 1 ou 2 professores que tive que eram professores à maneira. Nunca me ajudaram, nunca tive nenhum professor que me passasse sem eu merecer. Mas tive professores que me disseram ao Duarte, olha, aqui não dá, esta data não dá, eu também não consigo, olha, diz-me uma data tu que dê jeito e planeia. Ou seja, eu tive professores que me deixaram escolher fora da data que era suposta para estes exames, porque eu não estava cá,
e me deixaram em aberto para outras datas. Tive professores que me ameaçaram, disseram assim, quando eu os obriguei a fazer, ou seja, quando fui à secretaria e disse, olha, este professor não me está a querer marcar o exame, eles foram falar com o professor e obrigaram a marcar o exame, eles me apanharam-me no final de uma aula e disseram-me assim diretamente ao Duarte, eu acho que é melhor fazer o exame em dezembro, porque se fizer agora você não passa. Há situações assim mais tristes como estas, mas também tive professores porreiros, como estava aqui a falar. Sim, eu por acaso já tive muita sorte nos professores que tive, sobretudo porque estavam ligados ao desporto, e a natação deles foi o Cristino, que era fisioterapeuta do Loltano, da natação, e ajudou-me imenso, também era do género, se eu precisasse de marcar um exame, ele dizia-me, marca quando é que dá jeito. Sinceramente, ele às vezes que fez até praticamente fez o mesmo exame com os meus colegas e ajudaram muito, e nunca tive problemas com nenhum. Eles até tinham orgulho de dizer que tinham um atleta de alto nível, e nisso sempre tive muita sorte mesmo. Nunca tive experiências como as tuas, e é triste. Mas sei que em Lisboa é muito mais comum, não sei se no Porto também, mas tenho muito mais relatos de atletas de Lisboa com dificuldades em conciliar do que propriamente no Algarve. Eu apanhei tudo. Eu tive um professor tive um professor de prótese fixa, o Manuel Marques, o professor Manuel Marques, que era da Aveiro, e me perguntou se eu conhecia o Diogo Carvalho. Isto logo a seguir a ele me ter batido um recorde nacional, por exemplo. Havia professores que sabiam, que estavam no meio do desporto, que sabiam alguma coisa de desporto, porque eles próprios tinham para praticar desporto. Tive professores que, não faziam a mínima ideia, e para eles era mais simples prejudicar e até complicar, porque eu acho que a ideia dos atletas no geral não é serem beneficiados, não é que os passem sem eles saber as coisas, mas no fundo é que não lhes cortem as pernas, que têm a oportunidade de fazer os exames nas épocas, em datas que eles consigam fazer avaliações de outra forma, se eles não conseguem fazer porque não estão cá, estão meses fora e não podem fazer aquelas avaliações daquela forma, arranjar formas alternativas. Acho que isto sim seria a ideia da coisa. Até podiam fazer como fazem nos Estados Unidos, que é fazer os exames online, né? Já vi cá nos Estados Unidos faz-se muito isso. Eu vou estar aqui, eu tive nos Estados Unidos. Exatamente, era isso que eu queria falar também. É assim, eu quando fui para os Estados Unidos, eu estive lá um semestre, mais ou menos. E pronto, cheguei lá, já tinham as aulas começado há 2 ou 3 semanas. Logo, prontamente, tive um tutor que me ajudou a recuperar todo o tempo que tinha perdido, toda a matéria perdida, que me ajudou a recuperar a matéria toda. E que estava sempre disponível para me ajudar a esclarecer dúvidas, a tirar dúvidas, a ajudar se eu tivesse alguma dificuldade em alguma área específica, ele arranjava alguma professora para me dar explicações, coisa que eu aqui nunca consegui fazer. Depois também eu acabei, como estava inscrito lá na faculdade e cá, acabei por vir mais cedo e não consegui fazer algumas avaliações lá. E tive uma professora que me disse assim ao Duarte, então olha, não consegues estar cá, os exames são online, mas é online tudo numa sala. Não é cada um por si. Mas ela disse-me assim ao Duarte, olha, tu não consegues estar cá, tens que voltar para Portugal. Assim, então tenha a certeza, faz com que estejas online, faz o teu login online na hora do exame. Pronto, e assim, eu na altura do exame não consegui estar online. Era coincidente, o horário é diferente daqui de Lisboa para Detroit e calhava no treino ou coisa assim do género. Não era por nada assim de outro mundo, mas pronto, a minha prioridade não era o curso de lá, que o curso de lá era só o estava a fazer porque tinha que fazer um número de créditos para poder competir pela faculdade. Então a minha prioridade era o treino de cá. E ela disse-me, ok Eduardo, não podes estar nesse dia, nessa hora, então diz-me um horário em que tu possas. E eu escolhi a data do meu exame. Porquê? Porque a faculdade americana tem interesse em que tu tenhas aprovação nas disciplinas e que faças os créditos mínimos com a nota mínima para poderes representar a faculdade. Coisa que aqui, assim, a Universidade de Lisboa até tinha, a certa altura, até dava algum apoio. Eu, no meu caso, até chegou mesmo a dar uma bolsa mesmo monetária. Já não lembro quanto dinheiro é que foi, mas deram um apoio zeco. Agora, lá eles ganham, muitos atletas se vão inscrever na faculdade porque a faculdade tem uma boa equipa de natação, porque a faculdade tem o curso que eles querem, por várias razões. E sabendo que eles conseguem conciliar e ter boas notas, ou ter a nota, assim, a nota que eles me pediam lá era de 0 a 4, era o 3, acho eu.
sabendo que tu consegues conciliar com o desporto, com os estudos, vai ajudar a que haja mais inscrições. E as faculdades lá, aquilo é um negócio. Eles ganham dinheiro com as inscrições. Quanto mais inscrições tiverem, mais dinheiro a faculdade vai ganhar. Ou seja, quanto melhor os atletas lá tiverem, também quer dizer que melhor são os atletas que conseguem conciliar os estudos com o desporto. E eles acabam por ganhar com isso também. Win-win situation, digamos. Sim. Duarte, quais são as melhores memórias que tens na natação? Eu sei que o Duarte que teve uma carreira muito longa, porque eu lembro-me do Duarte começar já a ter algum nível a partir de júnior. Em júnior já tinhas um bom nível e foste um nadador de seleção nacional desde muito cedo e suponho que tenhas muitas boas memórias, mas gostava de saber quais é que te marcam mais até hoje. Olha, tendo em conta que és tu que me estás a perguntar, eu acho que ele se calhar já deve saber o que é que vem daí. Nunca pensei mesmo algum dia bater um recorde de 4 vezes 50 livros num campeonato da Europa. Mesmo. Essa foi daquelas provas. Olha, aproveito aqui para agradecer ao Venâncio e a ti. Vocês foram os dois mais rápidos. Ao Diogo também, mas ele foi mais do meu grupo. Foi dos mais lentos. Para quem não sabe, nós participamos no Campeonato da Europa de Piscina Curta na Polónia. E era eu e o Tiago Venâncio nadadores de 50 livros, e o Diogo mostrou-se interessado em nadar também a estafeta, porque era uma estafeta que era relativamente fácil bater o recorde nacional, e reparamos que até tínhamos algumas possibilidades de bater o recorde nacional e participar numa final. E o Duarte também quis nadar e... Tive que nadar. Havia mais algum? Acho que não. Por acaso não sei. Para me terem escolhido a mim, acho que não devia haver mais ninguém. Pronto, qualquer das formas, o Duarte, como sabem, não é o nadador mais rápido de todos, mas foi uma prova que ele superou e fez 22.4, acho eu, 22.3, que é uma marca que penso que agora mesmo só o Miguel e possivelmente o Gustavo Madureira fazem. Foi e o Guilherme. Sim, também não interessa, mas és um nadador de 200 mariposa, não és um nadador de 50 livros. Eu sempre gostei de nadar estafetas, sempre fiz grandes tempos. E eu por acaso tenho a memória, e esta memória nunca mais de sair da cabeça. Foi na final ver o Duarte a fechar a estafeta e eu ver o Duarte a nadar todo descoordenado, mas com uma raça gigante, e eu a partir-me a rir, a ver o Duarte a querer andar para a frente e a ir ao máximo, mas com uma técnica que, vamos ser sinceros, não era a mais ideal para os 50 livros, e eu lembro-me de estar a rir, eu e o Tiago a rirmos imenso. Mas fizemos final. Sempre tive alguma dificuldade em sprintar, não era... E eras um nadador forte, fisicamente forte, mas não eras... Não tinha para a coisa, nunca treinei para a coisa. Acho que nunca tinha nadado 50 metros. Mas eu digo-te, é um tempo espetacular, e o Diogo também fez 22 baixos, e o Tiago fizemos 21. E foi uma prova que só fomos com 2 nadadores de raiz de 50 metros, conseguimos fazer uma final e recorde nacional, foi muito bom. E na altura até conseguimos renovar uma bolsa. Foi mais que isso, olha. Ainda há bocado estávamos a falar daquilo das bolsas, e esta prova foi depois de todas as provas, acho eu. Eu sei que não tinha conseguido renovar a bolsa na minha prova individual. Ou seja, a gente tinha que ficar, era meio terço, pá. Será? Não, se calhar era menos. Eu acho que fizemos final. Fizemos final nesta prova. Mas pronto, esta prova deu para renovar uma bolsa. Sempre deu para uma pessoa. E eu lembro que na altura a federação até fez-te esquecido, e nós é que tivemos que andar a batalhar por isso. Impressionante. Nem quero pensar, nem quero lembrar muito disso. Mas nessa estafeta deves ter mais memórias que tenham deixado uma marca. Houve uma também, uma das minhas primeiras seleções, eu acho que devia ser juvenil. Foi um campeonato que fomos participar em Itália, que era o Memorial Morena. E num dos voos de conexão de Frankfurt para Génova, onde era a prova, tivemos um problema no trem de aterragem do avião da frente. Uau! Aquilo avariou, e tivemos que fazer uma aterragem de emergência, numa pista privada, com bombeiros à nossa espera. Eu lembro que na altura eu achei aquilo, toda a gente achou engraçado, não é? Eu só estava um bocado preocupado de pensar assim, os meus fatos estão aqui em baixo. Vão queimar. Se calhar vai-me estragar os fatos. Esta brincadeira. Mas pronto, hoje em dia, se calhar não, hoje em dia já não acho a mesma piada que achei na altura. Então, mas correu tudo bem, E tu eras o rei das universidades, tens de ter algumas boas memórias das universidades. Quantas universidades é que foste?
Pá, olha que não fui assim a muitas, fui a 3. Então, 3 é de quê? 2 em 2 anos ou de 4 em 4? 4 em 4. Então, são 12 anos a ir a universidades. Para compensar os jogos que não fui. As universidades sempre foi um... É de 2 em 2? Eu acho que é... Em 2, não, acho que é de 4 em 4. 2 em 2. É possível, porque foi 2005 Izmir, 2007 em Bangkok, que eu fui, e 2009 penso que tenha sido em Belgrado. E tu foste também às da Coreia. Fui da EGA, as minhas primeiras. Então pronto. Assim, sim, mas mesmo assim, talvez. para um nadador português, acho que deve ter sido os que foi mais vezes a universidades. Não sei, talvez. Universidades é aquela prova que eu adoro, porque assemelha-se muito a uns Jogos Olímpicos. Custa um bocadinho porque uma pessoa tem que treinar pelas feiras adentro. Aquilo é realizado no meio do verão. Em agosto, meio de agosto. E treinar... Eu lembro que nas primeiras era difícil arranjar piscina para se treinar e tudo no verão. Estava tudo fechado, o Jamor estava fechado. Sei lá, já nem me lembro. Sei que até no mato cheguei a treinar. Não, mas é aquela prova que se assemelha muito a uns Jogos Olímpicos, porque tens todos os desportos e vives com muita gente de outros desportos. Eu só fui umas, mas gostei muito e aprendi muita coisa e fiz muitos amigos de outros desportos. E gostei muito. É aquela prova que eu acho que toda a gente devia fazer pelo menos uma vez na vida. Eu tenho colegas de seleção que nunca tinham ido a uma e eu disse, não podes acabar a tua carreira a ser umas universidades, porque é a mesma prova e não tem a mesma pressão dos Jogos Olímpicos. Estás muito mais relaxado. Apesar de... Eu acho que não tem a mesma pressão. A pressão não tem tanto assim a ver com a prova, não é? Tu querendo fazer um bom resultado, a pressão está lá, não é? Claro, não, mas não tem os nadadores internacionais. Talvez. Não tem aquele nível internacional dos Jogos Olímpicos. Mas olha que é uma prova com um nível interessante. Foi aquela prova que eu acho que Portugal sempre deu muito valor e muita atenção em termos de critérios. E depois víamos nadadores para aí quase 30 anos a participar nas universidades e de certeza absoluta não eram universitários. E depois fiquei a saber que havia muitos países que eles matriculavam-se e depois até era a federação que ajudava a matricular nos custos da matrícula para depois só para poder participar exatamente nas universidades. Já vês uma federação que está a querer não da forma mais correta, mas quer ajudar, quer ter bons resultados, não é? Sim, mas vias muitos nadadores de topo a nível mundial. Claro que eles iam para lá mais numa de se divertir e lá está, não tinham aquela pressão nos Jogos Olímpicos. Não tinhas... Talvez houvesse um ou outro campeão olímpico a fazer Universidades, mas a maior parte deles não fazia, não é? Agora tinhas segundas linhas, os Estados Unidos tinham uma equipa bem fortíssima. Era a equipa do NCAA, possivelmente. Havia equipas que basicamente eram as melhores equipas, eram tipo a Ucrânia. Lembro-me de ver o Liso agora nadar Universidades, por exemplo, que era, não sei se, acho que ele não chegou a ser campeão olímpico, mas era campeão mundial. Do mundo. O James Gibson também a nadar as Universidades. Se este assim que eu esteja a lembrar, lembro-me destes. Não, mas é uma prova que eu sempre gostei muito e penso que toda a gente devia fazer. Sim, é aquela coisa engraçada de estares a viver na aldeia olímpica, como estavas a falar há pouco, estares ali em conjunto com outras modalidades, conheceres outros atletas do teu país, principalmente do teu país de outras modalidades, mas também convives com outros atletas de outros países, de outras modalidades. Uhum. Eu não posso comparar com os Jogos Olímpicos, nunca fui, mas será o mais próximo disso. Será mesmo, talvez as Universidades. Apesar de não ter a cobertura dos mídias de um campeonato do mundo ou coisa assim do género. Não, eu concordo com a tua opinião. Mesmo em termos de nível, é uma prova que tem um nível de um campeonato do mundo, talvez. Muito idêntico. Vamos passar agora à série forte e tendo em conta que o Duarte era um nadador de 200 mariposa, portanto, e eu lembro-me que o Duarte é das coisas que eu me lembro das minhas primeiras seleções, era aquele nadador que possivelmente era o que treinava mais forte na altura. Sempre. O Diogo na altura ainda é muito novinho e não tinha o nível do Duarte, mas eu lembro de ver o Duarte já a apostar muito nos subaquáticos, por exemplo, que era uma coisa que não se via muito em Portugal. Estás enganado. Eu lembro-me de tudo debaixo da água quando fazíamos séries com barbatanas subaquáticas, éramos um animal. Sim, mas é assim, em Portugal eu acho que o Cabrita também fazia, o Cabrita do Tá bem, mas o Cabrita não é da minha altura, eu ainda era muito novinho, tu, pronto, és um bocado mais velho. Na minha altura eu lembro que quem fazia muito, eu cheguei, alguns da minha idade e mais velhos, alguns atletas mais velhos devem se lembrar do Pancratov, fazer 50 metros debaixo d'água, ele nadava 100 metros de mariposa, quase não nadava, eu cheguei a vê-lo no meeting do Porto, não sei, acho que nunca cheguei a nadar com ele, mas
Se cheguei, ele já estava numa fase muito descendente da carreira dele, que ele nadou até... Pronto, foi atleta, acho que ele foi campeão olímpico, mas depois também fez provas que se nadou... Eu penso que foi na altura de Atlanta, por isso, 96... mas ele ainda se arrastou ali uns tempinhos, acho eu, talvez. Sim. Mas é assim, ele era um atleta que fazia bons percursos subaquáticos e pronto, eu gostava dessa ideia, gostava de ver, era uma coisa que sempre senti que era mais rápido debaixo da água do que a nadar, apesar de não ser tão económico. Depois havia outro atleta que também fazia isso, que era o James Hickman, também nadava muito, tinha bons percursos subaquáticos, que me chamaram a atenção e eu, pronto, achei que aquilo era uma coisa fácil de melhorar. Eu nunca tinha visto muito isso em Portugal e não, por isso é que ficava na altura, na minha primeira seleção, fiquei impressionado de ver uma pessoa tão forte no subaquático e a treinar tão bem e gostava que me contasses e me dissesses qual é que foi o treino ou a série mais difícil que fizeste até hoje. E com quem? Se podes dizer uma de subaquáticos e uma de nado normal. De subaquáticos eu não estou a ver nada assim de especial. Eu sei que a minha evolução nos subaquáticos partiu muito pelo facto de eu fazia subaquáticos em tudo, desde o aquecimento até ao relaxamento, era em tudo subaquáticos. Agora a série mais forte foi de certeza na Amadora. Na Amadora treinava-se muito. Foi dos clubes onde eu nadei, onde treinei mais, das séries assim mais duras fisicamente. Psicologicamente, talvez tenha sido uns anos antes nas GES-Loures. Fiz umas séries longas, fiz uma vez 24. Nunca fiz 100 de 100, por exemplo, mas fiz 2400. Foi duro psicologicamente porque foi com a Micá na minha cola sempre, os 2400. Mas tens que dizer agora uma série. Sério, eu já não me lembro dos intervalos, eu já deixei de nadar há 5 anos e já não estou assim, já não me lembro exatamente dos intervalos, mas a série era qualquer coisa, era a tolerância que nós fazíamos ao sábado de manhã na Amadora, ali no Jamor, e era sempre 400 livres, não sei, acho que a saída devia ser aos 6. Depois era 200 a livres ou a estilos, já não me lembro da saída. Depois era 400 estilo 1 e 850 ao minuto com salto. Era até vomitar sempre esta série. É um bocado diferente do que eu estava habituado, não é? Agora, não me lembro exatamente dos intervalos, mas era uma série dura. E é uma série longa. Duarte, tu que houve uma altura, em 2011, tiveste uma evolução muito, muito grande e penso que foi na tua ida, ou na altura em que estiveste na Amadora, em que conseguiste resultados de grande relevo internacional. Conseguiste, para quem não sabe, o Duarte conseguiu um 4º lugar num campeonato da Europa piscina curta e uns meses depois, ou um mês depois, no campeonato do mundo, conseguiu ficar em 9º lugar, ficou um lugar da final, aos 200 mariposa também. E gostava de saber porque é que deu esse grande salto qualitativo nas tuas marcas, porque já foi em 2011, tu tinhas 27 anos, não é? 27. Exatamente, 27 anos e já é um bocado, pronto, vamos dizer que já não foi numa altura em que eras muito jovem e Não achas que eu acho que aos 28 eu aos 28 fiz os meus melhores tempos, quase todos. Exatamente, mas normalmente eu, por exemplo, o meu pico, eu comecei a atingir o meu primeiro pico, tinha 23 ou 22 anos, foi quando bati o meu primeiro recorde nacional, e eu senti que houve ali uma altura que estagnaste, nessa altura dos 20 e poucos, e depois deste este enorme salto a nível qualitativo. 4º lugar num europeu é uma excelente classificação e top 10 num campeonato do mundo. Não há muitos nadadores em Portugal que tenham conseguido esse feito, não é? E nunca tinhas conseguido isso antes, por isso é que eu acho que deste um salto qualitativo muito grande e gostava de saber porque é que achas que se deu esse salto. É assim, eu não te sei explicar, eu sei que dei um salto grande, principalmente nas provas de piscina curta, quando mudei da GES-Loures para a Amadora. Para a Amadora não, para o Algés. Nessa altura comecei a treinar a mais intensidade, o método de treino era diferente e acho que principalmente tinha companhia de treino a sério. Treinava com o Tino, com o Pedroso, com o Miguel Pires, mais tarde o Arseni. Assim, o Pedroso e o Tino são atletas mais velhos, mas o Pedroso era uma máquina no treino mesmo. E o Tino também, tinha voltado a treinar nesse ano, mas atletas que treinavam bastante bem. Isso ajudou bastante a dar um salto nos anos em que comecei a nadar no Algés, principalmente em piscina de 25. Já em piscina de 50 no Algés a coisa não estava a fluir tanto. Acho que treinávamos pouco em piscina de 50. Cheguei a falar disso com o Miguel Pires.
Eu vinha da GES Loures e nadava muitas vezes em piscina de 50, todos os dias, acho que todos os dias de manhã ia à cidade universitária. E no Algés só íamos 3 dias de manhã, acho eu, já não me lembro, já foi há alguns anos. Quando foi para a Amadora, começámos a nadar mais vezes em 50 e eu evolui muito em piscina de 50 também. Apesar de estás aqui a falar de provas de 25, foi onde eu consegui sempre ter melhores resultados, mas senti que dei um salto maior em piscina de 50 quando mudei para a Amadora. Assim, relativamente a esses melhores tempos que fiz, aos 200, nomeadamente aos 200 e aos 100 mariposa, assim, foi uma prova que eu fui amadurecendo, fui ganhando experiência, aprendendo a gerir melhor. Foram muitos anos a nadar 200 mariposa em piscina de 25 e talvez o meu melhor tempo em piscina de 25, tirando sem fato, foi nesse mundial isso foi no Dubai, pá. O mundial foi do Dubai, foi? Foi no Dubai. Eu acho que quase que fiz a prova negativo, pá. Não negativo por causa dos meios 50, mas se tirar os meios 50, quase que fiz a prova negativo. Foi uma coisa que eu fui evoluindo ao longo dos anos. Além disso, foi uma coisa que não foi completamente premeditada, ou seja, era um ano em que havia europeu e mundial assim muito próximo, e a minha ideia era apostar o máximo no europeu. Fiquei em 4º lugar no europeu e fiz um 54 na altura. Depois, um mês depois, era gerir a forma. Ainda fizeste melhor. E fiz melhor quase um segundo. Mas pronto, é assim, foi gerir um bocadinho melhor a prova. Comecei mais devagar, acabei mais forte. Mas achas que em termos de metodologia de treino houve alguma diferença também, ou foi mais ou menos igual? O tipo de metodologia de treino que aplicavas na GES Loures, ou no Algés, ou na Amadora? É assim, com os anos acho que a metodologia de treino foi sempre diferente em todos os clubes. Ambas tiveram, todos eles tiveram coisas boas. Acho que no final talvez tenha usufruído um pouco da soma de toda a experiência que ganhei com todas as metodologias de treino e com todos os treinadores que me treinaram. Foi uma altura em que eu já me dedicava mais a detalhes, a virar rápida, percurso subaquático a bater nos 15 metros, era acertar nas viragens, coisa que eu raramente acertava. Quanto mais rápido queria andar, mais falhava as viragens. Mas acho que era mais nesses detalhes que eu perdia mais tempo nesta altura. Coisa que anteriormente não, era mais volume, era diferente. Não, mas eu agora que falas que tiveste muitos clubes e muitas experiências em vários clubes, eu acho que isso pode ter sido um fator muito positivo na tua carreira, porque podes ter, e suponho que tenhas retirado as melhores coisas de todos os clubes, todas as metodologias de treino, todos os detalhes que um treinador falou, o outro treinador falou outra coisa, e tu podes ter retirado e bebido essa informação desses clubes, e penso que isso terá sido um fator muito positivo. Às vezes pode ser negativo, porque a alternância, e às vezes precisamos de um período de adaptação a uma nova metodologia, a um novo clube, mas noutra vertente, eu penso que podes ter ganho muito nesse sentido. E gostava que falasses um pouco dessa experiência de ter nadado em vários clubes, e se consegues me dizer qual é que foi o teu favorito. Assim, gostei de todos de forma diferente. Assim, gostei de nadar no Benfica, foi onde eu aprendi a nadar, nadei muitos anos, nadei 9 ou 10 anos no Benfica. Depois, entanto, mudei para a GES Loures, eu vivia em Loures, ao lado da piscina da GES Loures, vivia a 300 metros da piscina, era assim um bocado parvo estar aí para o Benfica, que ainda era longe de casa. Mais tarde, a alteração para o Algés deveu-se principalmente a procurar a equipa, a mudar, porque estar a nadar sozinho eu era um atleta novo, tinha 20 anos ou 21 quando mudei para o Algés, mas já estava a nadar desde juvenil, que era o atleta mais velho do clube. E por muito que eu gostasse do meu treinador, do Vasconcelos, que é muito meu amigo ainda hoje em dia, é um grande ícone dos treinadores em Portugal. É verdade, sim senhor. Continuar ali sozinho estava-me a estagnar, não me sentia, estava-me a desmotivar. Mudar para o Algés foi motivante por isso, pá. Olha, foi outra boa memória que posso falar aqui. Olha, foi a primeira vez que ganhei um campeonato nacional de clubes, foi pelo Algés. Grande equipa que tinha o Miguel Pires, tinha o Lutino, o Arseni. Acho que o Arseni não estava lá no primeiro ano, acho eu. Mas era o Pedroso, o Tino, o Miguel Pires. Nadares com o Tino na altura, o Tino eu era um miudinho. O Tino era, sei lá, era o Diogo Carvalho de agora, talvez até. Exato. Era um ícone.
Já nem lembro, já me perdi aqui com isto aqui, já me perdi o que é que tinhas perguntado. Não, era falar sobre a experiência de teres nadado em vários clubes e o que é que gostaste de cada clube. E se consegues-me dizer qual é que foi o clube que mais gostaste de nadar? Epá, não é fácil, digo-te já. Agora, voltando àquela história que tinhas perguntado da metodologia de treino, se eu consigo lembrar, agora que estás aí a falar, o que é que mudou um bocadinho no final, quando eu melhorei quando fiz os meus melhores tempos, foi numa altura em que começámos a fazer treino específico fora da água, começou a haver, ou seja, o ginásio não era só ginásio, como até aí era, ou seja, no Gés de Loures, no Benfica eu quase não fiz ginásio, mas no Gés de Loures, no Algés, íamos para o ginásio, e não era o circuito. Na Amadora era um treino específico de ginásio, com treinador de ginásio. Sempre tivemos treinador de ginásio. Na altura chegou a ser o Pedroso, mas antes disso foi o Couto. Eu acho que essa parte aí ajudou bastante. Agora, relativamente ao clube que eu mais gostei, eu gostei muito de nadar na Gés de Loures e na Amadora. Foram assim clubes assim muito que me marcaram bastante. A Gés de Loures foi o clube onde eu cresci como atleta, talvez. Foi daí que eu passei de um atleta de nível nacional para começar a participar em provas internacionais. Foi aí que eu participei no meu campeonato da Europa Júniors, foi quando andava na Gés de Loures, no meu primeiro campeonato absoluto também, o primeiro recorde nacional absoluto também foi na Gés de Loures. Depois a Amadora tinha uma equipa muito completa, atletas mais velhos, onde eu me identificava. Na altura tinha o Simão, que era um atleta muito mais velho, que ainda nadava e treinava. Tinhas também atletas jovens, no Carlos Almeida. Sim, Carlos Almeida, mas jovem, mas já não é assim tão jovem, não é? Na altura, ele é 4 anos mais novo do que tu, não é? E na altura, se tu tinhas 25, ele tinha 19, não é? Mas quando eu fui para a Amadora, desculpa, já tinha... 4 anos, 25 tinha 20. Eu fui para a Amadora em 2021. 2008, pai. Em 2008. Já devia ter 20 anos, pai. Nessa altura, acho que ele é de 88. 2008 é de 88, é. Já era uma equipa forte. Muito forte mesmo. Muitos atletas mais velhos, olha... Não era como, por exemplo, no Algés tu tinhas a equipa que era o Tino e o Pedroso mais velhos que treinavam connosco. Na Amadora eram atletas todos eles mais novos, tinham crescido até ali. Como é que eu tenho de explicar? O Tino já tinha deixado de nadar antes disso e voltou a nadar nesse ano. O Pedroso também voltou a treinar connosco, mas ele já não nadava há uns anos, simplesmente era uma pessoa que está sempre em boa forma física. Faz muito ginásio, surfa muito, etc. Ali na Amadora era uma equipa mesmo... É uma equipa mais polivalente, mais internacional em termos de nível, também de nível... Será isso? Não acho que se seja tu vir, não, mas tu viste, tinhas o Simão, que é um atleta que foi a 4 Jogos Olímpicos, tinhas o Carlos, que foi um atleta que foi medalhado desde muito novo no Campeonato da Europa de Júniores. Na Amadora éramos mais, ou seja, mesmo os atletas que não eram mais nível, penso eu. Além desse mais nível, haviam outros segundos planos, mais velhos que continuavam a nadar. Vários. Olha, mais tarde tens, por exemplo, o Gigante, que foi para a Amadora, o Fábio, que nadava na Amadora. Mas eram atletas que conseguiam fazer um pódio nacional, por exemplo. Pronto, sim, mas que não iam à seleção, mas nadaram até aos 20, 30 anos, se calhar 20 e muitos. Não sei se chegaram mesmo a nadar até aos 30, mas nadaram até tarde. Coisa que nos outros clubes não acontecia nessa altura. Eu acho que isto muito se deve também, muito se deve ao Filipe, que era um treinador extremamente sensível, e dedicado. Sei lá, nem sempre os treinos correm bem, não é? Sei lá, isso antigamente era corre mal, já estragou o treino, ali era diferente. Ali não, era hoje não está bem, então vamos aqui mudar, vamos descansar um bocadinho. E no outro dia fazíamos, basicamente fazíamos melhor do que alguma vez exatamente. Do que se tivéssemos feito naquele dia. E deixo desde já aqui um grande abraço ao Filipe. Também aproveito para lhe mandar um abraço. Um abraço de bem ao Filipe. Abraço, Filipe. Duarte, eu conheci-te, eras nadador de estilos, maioritariamente, é verdade. E penso que tu até foste nadar ao Mundial de Melbourne, chegaste a nadar os 200 estilos, aos 400 estilos, não foi? Pronto, eu quando te conheci, tu eras nadador de estilos e passaste depois para nadador de mariposa. Penso que nunca tenhas nadado bruços, ou costas, ou livres. Eu acho que já fui campeão nacional de bruços. Também já fui um pódio nacional, mas a nível internacional, gostava de saber porque é que se deu essa transição.
É assim, estilos, o meu primeiro recorde nacional absoluto que bati foi dos 400 metros estilos. Veja, então estás-me a dar razão. Tá. Não é, mas eu nadava também 200 mariposa e se for a avaliar em nível internacional, o meu nível aos 200 mariposa era muito superior ao que era aos 400 estilos. Agora, era uma prova que sempre fui incentivado a nadar, porque era bater o recorde que era, já durava desde não sei quanto, que era do Diogo Madeira na altura. Na altura até era recordista dos 200 mariposa e dos 400 estilos. Os 400 estilos eram um recorde mais acessível. Pronto. Agora, acho que nunca tive o mesmo... Talvez em júnior e juvenil fosse melhor a estilos. Daí para a frente, desde júnior de segundo ano, fui sempre melhor nadador de mariposa. Não, e o facto de nadar a estilos também é bom porque não estás sempre a queimar só uma técnica, sobretudo quando és mais novo. E consegues alternar entre várias técnicas e isso, a nível sobretudo de monotonia, acho que é muito importante. Mas também é duro. É duro, mas não estás sempre a massacrar os mesmos grupos musculares, os mesmos sistemas energéticos. Massacras mais vezes. Mas estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim. E eu acho que isso... tens exemplos de nadadores de estilos que depois... em termos de longevidade, mesmo o Phelps, por exemplo, um nadador de estilos que nadava bem outras técnicas, mas eu acho que depois a nível de longevidade e sobretudo de... Pronto, não queimam tão... A carreira já não nadava estilos. Exatamente, mas começou como nadador de estilos e de mariposa, claro. Mas depois eu acho que ajuda muito e o facto de não massacrar só numa técnica. Eu, por exemplo, eu sentia que só nadar crawl, eu às vezes alternava com um bocado de mariposa, mas não tinha um bom nível a mariposa, a nível internacional. Mas sentia que era uma seca estar sempre a nadar crawl ou sempre a nadar mariposa e gostava de poder ter tido, mesmo a nível de competições, poder... Por exemplo, esta competição só nada de costas, por exemplo, e não era tão maçudo, tão secante. Eu estou a perceber o que é que estás a dizer. É assim, eu em diversos campeonatos nacionais não digo, mas em diversas provas, meetings internacionais, coisas desse género, nadava muitas provas que não a minha, ou além da minha. Desde 400 crawl, bruços, costas, nadei de tudo. Agora, como é que eu ia dizer? Em termos de treino, o treino de estilos, eu percebo essa parte de não ser tão maçante, não ser só crawl, mas às vezes eu desejava... Os meus desejos, quando treinava para estilos, era que fosse só crawl. Quando aquilo era... mas eu acho que todas as técnicas, se tiveres um treino difícil... Não, mas se tiveres um treino difícil, acho que vai custar sempre qualquer técnica. Claro que aquela parte da transição dos estilos é muito complicada e os estilos, acho que a maior dificuldade é aquela transição entre estilos, exatamente. Brutos, talvez. Sim, isso já não sei porque nunca nadei muitos estilos, mas sei, e por relatos de outros nadadores é muito difícil. É mais ou menos o mesmo que no triatlo passares da natação para o ciclismo e do ciclismo para a corrida. É muito... eu quando fiz um triatlo... Sim, mas não podes comparar coisas diferentes. Estás a perceber a transição de estilos. Sim, e de... não é estilista, talvez. Sim, estou a perceber, mas... Eduardo, vamos passar à série rápida. Queria que me dissesses a primeira coisa que vier à cabeça nos seguintes tópicos. Bora, vamos a isso. Montanha ou praia? E agora tem cuidado no que vais dizer. Porque... Antigamente praia, agora montanha. O Eduardo que veio ontem, veio hoje, aliás, do seu skizinho. Cor? Verde. Cardio ou treino de força? Cardio. Chinelos ou descalço na piscina? Descalço. Mas hoje em dia já uso chinelos. Maior loucura? Tenho 3 carros iguais. Era uma loucura. Eu acho que sim. Os 3 ainda é mais loucura quando os 3 juntos não fazem um carro, mas pronto. Work hard ou play hard? Work hard to play hard. Carro? Eu vou dizer uma marca que ninguém conhece, mas é o meu carro. Aliás, são os meus 3. O MM. É uma marca portuguesa. Não é que eu ganho nada para fazer propaganda ao carro, mas já troquei de namorada, já troquei de muita coisa. Nunca troquei de clube e nunca troquei de carro. De clube, de futebol, queres tu dizer? Exato. Sim, de futebol. Moto? Eu gosto de Yamaha. Sunga ou fato de banho? Sunga. País favorito? Portugal. Cidade favorita? Viena. Poupar ou gastar dinheiro? Poupar para gastar também. Se for poupar para poupar. Desporto, que não seja natação? Eu gosto de ciclismo. Gosto de dar umas voltinhas de bicicleta. Se bem que... já me parti todo de bicicleta. E de moto também. Mas de bicicleta foi pior. Ídolo? Ídolo.
Lance Armstrong. Isto é capaz de ser um bocadinho... Isso é perigoso. Mas pá, eu percebo. Série. Agora fiquei aqui a pensar no ídolo ainda, pá. Podes continuar no ídolo. Ídolo, pá. Michael Phelps, pá, também foi ainda... Série. Um grande exemplo. Série. Breaking Bad. E o filme? Filme. Sei lá. Não sei, pá, não está a vir assim nenhum filme. O último filme que viste e gostaste? Um filme que eu vi. O Último Samurai. Duarte, muito obrigado por participares. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado aqui da nossa conversa. Obrigado, Alexandre. Obrigado aqui pelo convite e pela hospitalidade. Nada, és sempre bem-vindo e espero voltar a fazer agora com a Filipa o próximo episódio. Duarte, boa noite e obrigado. Grande abraço. Muito obrigado por terem ouvido a Hora H2O. Sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho para colocarem as vossas questões, darem-me o vosso feedback e perguntas que queiram fazer aos próximos convidados. Muito obrigado e até à próxima.